Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós nessa hora. Amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias na palavra que está registrada em Isaías 49, o verso 15. Isaías 49, verso 15. Que diz assim: pode uma mulher esquecer tanto do filho? Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Amém? Então nós vamos, hoje, nessa noite, nós vamos meditar a partir desse versículo. Querido e amado Deus, estou aqui na incumbência de transmitir a Tua palavra. E eu creio que o Teu Espírito Santo, que já está dentro do meu coração, que já foi derramado dentro do meu coração, vai me guiar e em toda a palavra que for falada, for lida aqui nesta noite. Eu peço, Senhor, o controle total dos meus lábios, dos meus pensamentos e do meu coração. Seja feita a Tua vontade, somente aquilo que o Senhor quiser que nós ouçamos nessa noite, que vai sair dos meus lábios. Em o nome bendito do Senhor Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Então, irmãos, nós vamos aqui refletir um pouco sobre o amor de Deus. O amor de Deus, nós sabemos que Deus, Ele, desde os tempos antigos, né? Tempos antigos que eu falo, é desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Ele sempre teve compaixão do povo, sempre foi compassivo com o povo. E esse amor, ele vem sendo revelado a nós também através de Jesus Cristo. E então, o povo de Deus, nós e também aquele povo da antiguidade, né, do Velho Testamento, o Israel de Deus, eles sempre tiveram algumas dificuldades em obedecer a palavra de Deus. E por vez ou outra, eles caíam, pecavam, mas pela misericórdia, pela compaixão do Senhor, eles se retornavam, reconheciam os seus pecados, confessavam os seus pecados, e por isso o Senhor continuava com eles por onde quer que eles fossem. Até agora nós cantamos aí, não temos, né? Se passar pelas águas, estou contigo. Se passar pelos fogos, também estou contigo. E essa é a promessa do Senhor para nós ainda hoje, nesses dias. Nós, às vezes, temos dificuldade, às vezes nós não acertamos em tudo, nós erramos. E, às vezes, nós colocamos muitas outras coisas no lugar de Deus. Porém, Deus, Ele nos dá a oportunidade de nós parar, pensar, reconhecer as nossas faltas, os nossos fracassos e voltar novamente a caminhar. Porque a caminhada com o Senhor tem que ser constante, ela não pode ser interrompida, a menos que nós desistimos de Deus. Se a gente quiser desistir de Deus, a gente pode parar a nossa caminhada. Lutas vêm, nós temos muitas lutas espirituais, principalmente, né? Nós temos muitas lutas, porque é uma guerra, o espírito contra a carne, e muitas vezes nós não deixamos o espírito agir, nós
extinguimos o Espírito Santo de nós. E muitas das vezes nós deixamos a nossa carne falar mais alto do que o Espírito de Deus. E nós podemos conferir, não preciso de abrir agora, fique aberto aí no 49, verso 15. Mas lá em Isaías 63, 9, vai dizer que o povo de Deus, eles erravam, e Deus, como Ele é um Deus compassivo, um Deus amoroso, Ele sempre teve assim compaixão. E aquele povo, eles caíram, erraram, mas eles reconheceram e pediram perdão, e o Senhor angustiou também com as angústias que eles passavam. E nesse momento que eles estavam angustiados, depois, se vocês quiserem ler em casa, pode ler o capítulo 63 de Isaías, e também no versículo 9 que nós estamos falando. E lá em Juízes, no livro de Juízes, tem no capítulo 10, do verso 15 e 16, também vai nos dizer que o povo de Deus estava ali cometendo aquelas idolatrias, colocando deuses no lugar de Deus, mas chegou um momento que Deus afligiu eles. Porque Deus, Ele é compassivo, e por essa compaixão, por esse amor que Ele tem em nós, mas Ele nos corrige. Ele não nos deixa solto fazer o que a gente quer, porque Ele tem um grande amor por nós. E então esses israelitas, o povo de Deus ali em Juízes, capítulo 10, versos 15 e 16, eles estavam numa luta com os filisteus e com os amonitas. Mas chegou um momento que eles pararam, aí no verso 15, eles pararam e falaram para Deus que eles realmente tinham pecado, e lá no verso 16 vai dizer que eles pediram perdão a Deus e prosseguiram, e Deus trouxe ali o livramento. E o Salmo 103, no verso 13, também vai dizer que o amor, assim como um pai, ele está falando de um pai humano, compadece do seu filho, Deus também compadece daqueles que o temem. Daqueles que o temem, sempre tem. Deus, Ele fala para nós do amor dele, mas também tem a condição. Quando Ele nos socorre, quando nós arrependemos, Ele nos perdoa, e quando nós tememos Ele, porque às vezes nós andamos assim, há momentos nas nossas vidas que nós andamos sem o temor de Deus, nós deixamos o temor de Deus, paramos de refletir na palavra de Deus e de obedecer a palavra de Deus. E nesse momento Deus nos confronta, porque o objetivo dele não é perder nenhum de nós. E lá em Lucas, capítulo 19, no verso 41, vai falar que Jesus, ele chorou. Quando ele olhou para Jerusalém, o povo recebeu ele com cânticos, com ramos, e fizeram ali um louvor para receber Jesus. Porém, Jesus, como ele não olha só para o nosso exterior, ele olha para o nosso interior, ele viu que aquele povo precisava de alguma coisa mais, que aquele povo tinha uma cegueira espiritual, que eles não aceitavam, eles não tinham reconhecido que Jesus era o seu Salvador, e que vinha para salvar a humanidade. E lá Jesus viu a cegueira deles, e também ele teve compaixão daquele povo. Vindo para Hebreus, no capítulo 4, no verso 15, Jesus, ele é tocado pelo nosso sofrimento. Quando Jesus vê nós sofrendo, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, que compadece de nós, para que ele compadece e também deixa-nos a oportunidade de nós
arrepender e não perder o foco, que é a nossa vida eterna, que é a nossa comunhão com Deus. Em Isaías 49, no verso 10 e no verso 15, vai dizer que ali que Deus, ele sempre quis nos conduzir para os melhores lugares. Então, Ele quer nos conduzir para o manancial das águas. O que é o manancial? O manancial é aquela água que não para de jorrar, ela flui constantemente. E Deus enviou Jesus para que nós tivéssemos essa água constante aqui dentro do nosso coração. E no verso 15 é o verso que nós abrimos essa mensagem, e fala: pode uma mulher esquecer-se tanto de um filho que cria e que se compadece, do filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre? Então, aqui Deus fez uma comparação. Isaías falou do amor de Deus, e que Deus, ele não esquece de nós. Que a mãe, nós sabemos que, principalmente as mulheres aí, eu também sou mãe, sou vó, jamais eu esqueço dos meus filhos, meus netos, né, que foram ali criados junto comigo. Então, eu estou sempre preocupada com eles, e eu quero o melhor para eles. E assim é o nosso Deus. Ele, apesar dele ser grande, como nós cantamos aí, né, que ele nos vê lá dentro do mar, nas profundezas das águas. Ele nos vê, Ele conhece o nosso pensamento, conhece o nosso coração, mas mesmo assim, pela grandeza que Ele tem, Ele não esquece de nós. E Ele tem esse cuidado para com o seu povo. E em Mateus, no capítulo 9, verso 36, ele vai nos dizer que Jesus, ele olha para a multidão com compaixão, com um amor compassivo. E no Mateus 14, ele vai olhar para aquela multidão também com compaixão. E ele olhou, ele viu a miséria daquele povo. E ele olha para nós também, ele vê as nossas misérias que nós temos dentro dos nossos corações, as nossas faltas. E Ele quer nos curar. Ele curou lá no passado, Ele curava, Ele repreendia os demônios, Ele curava as enfermidades, e Ele dava alegria. Ele mesmo disse que Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para os enfermos. E Ele quer dizer, com essa palavra, Ele quer dizer que dentro do povo dele tem muitas pessoas doentes, precisando de cura. E Ele quer curar. Nós precisamos, nós como cristãos, como os filhos de Deus, nós precisamos de refletir e olhar nós mesmos para dentro de nós e perguntar para nós qual é a nossa enfermidade. Qual é a cura que nós estamos precisando que o Senhor nos faça? Porque essa palavra, ela não foi escrita para o mundo, ela foi escrita para o povo de Deus. Então, Jesus aqui, Ele olhou para aquela multidão e teve compaixão, e além de compaixão, Ele curou. Pela compaixão, pelo amor dEle. Agora, eu vou pedir os irmãos que abram comigo no livro de Coríntios, no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 13, do verso 4 ao 8. Coríntios 13, no capítulo 13, no verso 4 ao 8, que diz assim: a caridade é sofredora. Em outras traduções está falando o amor. Então nós estamos continuando aqui
refletindo sobre o amor de Deus e o amor de Jesus por nós. Porque toda aquela compaixão, aquele amor que Deus teve com o povo de Israel, ele vem e refletiu na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos abrir aí. Diz assim: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com levianidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, desaparecerá. Então, muitas das vezes, o nosso amor, ele desaparece, porque a gente, às vezes, deixa de focar no amor de Deus e vamos focar em outros detalhes, em outras coisas. E aqui, então, como que nós devemos nos comportar como cristãos, como os filhos de Deus? Nós, ainda que as coisas não são talvez do nosso agrado, ou agrada a nossa carne, porque o espírito luta contra a carne, e a carne contra o espírito, aqui nós temos que saber que a expressão do amor de Deus, ele é uma expressão que é sofredora. Como? Sofredora, sim. Às vezes nós estamos, por algum momento, às vezes acontece algo com nós, que isso vai nos trazer sofrimento. E esse sofrimento, que se nós suportarmos esse sofrimento, nós vamos aqui estar mostrando que realmente o amor de Deus está conosco. Então aqui fala da benignidade, que não é invejoso, que o amor não é invejoso, que o amor não trata com levianidade. Às vezes nós tratamos as pessoas com levianidade, e não pode ser assim, porque quando nós somos levianos, nós estamos fugindo desse padrão do amor de Deus, da compaixão de Deus. E tem vários detalhes aqui, fala que ele não ensoberbece, às vezes nós nos achamos melhor do que os outros, nós somos soberbos, né? Achamos que nós sabemos mais, que podemos mais, e não é assim. Quando nós temos o amor de Deus no nosso coração, nós somos pessoas mansas, benignas, humildes, e suportamos. Às vezes nós somos feridos, somos magoados, mas nós suportamos, porque nós estamos alicerçados no amor de Cristo. E aqui em Coríntios, ainda 13 mesmo, no verso 7, está dizendo assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, mais uma vez, ele está referindo a esse amor de Deus que deve habitar sempre no nosso coração. E a gente passa por muitas coisas, mas nós temos que estar sempre confiante, nós temos que estar sempre com fé, crendo que aquilo passa, porque nós estamos vendo aqui agora, veio uma chuva, veio umas nuvens negras no céu, e de repente desceu uma chuva aí, não sei se está chovendo ainda, mas aquela chuva forte já passou. E acredito que as nuvens também já clarearam um pouco. E assim é as lutas, é as batalhas, é o sofrimento, é as contendas, dentro de uma casa, de uma família. Eu falo lá pela minha casa.
Tem momentos que há contendas, não é tudo nota 10 diante de Deus, tem contenda. Mas imediatamente o Espírito de Deus, que já habita dentro de nós, porque o amor de Deus já foi derramado dentro do nosso coração, através do Espírito Santo, então aquela coisa que às vezes surge dentro da família, aquela pessoa teve aquele desentendimento, mas depois ele vai voltar atrás, vai chegar, ó, eu errei, não é assim, eu te peço perdão. Então, assim é no meio do povo de Deus também. Tem os momentos, tem as nuvens negras, vamos dizer, mas essas nuvens negras, elas são passageiras. E essas coisas que acontecem no meio nosso também são passageiras. Nós não podemos perder o ânimo, nós não podemos deixar de crer, nós não podemos dizer assim, não continuo mais, vou fugir. Fazer como Jonas, né, fugiu da presença queria fugir da presença de Deus, porém ele não pôde. E assim somos nós. E esse amor de Jesus, é Ele que dá para nós o suporte. E Romanos 5, 5. Romanos capítulo 5, no verso 5. E eu gosto muito de ler a Bíblia, porque a Bíblia, às vezes nós estamos assim cheio de problemas, né, cheio de desânimo, e de repente a gente começa a ler a Bíblia, e nós vamos achar ali consolo, conforto para o nosso coração. E aí a gente acha assim que a palavra de Deus, essas palavras da Bíblia, são assim, palavras. Mas nesses últimos dias da minha vida, eu estou aqui com 70 anos, vou completar 72 em abril, se Deus permitir eu chegar até lá. Então, nesses últimos tempos da minha vida, eu dou uma olhadinha para trás e vejo assim, meu Deus, até aqui eu não fiz quase nada para ti. Eu faço bastante coisinhas, mas eu olho e falo, Deus, eu não fiz nada. Então, nesses últimos tempos, eu quero me dedicar mais e fazer mais. Porque eu fico até com vergonha de olhar a grandeza do nosso Deus, do amor, de tudo que Ele investiu em mim, e Ele investe em nós, e a gente, às vezes, acha que a gente já está fazendo demais. Mas eu, nesses últimos tempos, o que eu tenho mais meditado na minha vida é fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. Perfeita eu não sou. Eu sei que eu sou cheia de problemas, cheia de defeitos, mas eu estou batalhando, lutando, dia após dia, para cada dia, no dia seguinte, eu ser melhor do que eu fui ontem. Por quê? Porque eu sei que não abrir e não fechar de olho, eu posso não estar mais aqui. Eu não posso ter mais oportunidade de fazer nada. Então, enquanto o tempo se diz hoje, vamos trabalhar, vamos fazer a obra do Senhor, vamos dar para o Senhor tudo que Ele merece, porque ainda que nós façamos muito, nós não vamos alcançar a grandeza do merecimento dEle. Então, nessa reflexão que eu tenho feito da minha vida, eu me envergonho diante de Deus por eu fazer tão pouco, e estou me esforçando para fazer um pouco mais. Cada ano que vence, eu faço uma meditação e anoto. Neste ano eu quero ser melhor. E nesse ano que eu quero ser melhor, né, nesse dia de amanhã que eu quero ser melhor, no hoje, no agora que eu quero ser melhor, eu procuro me eliminar
o máximo, para que o Senhor apareça em mim. E aí, então, vamos aqui para o capítulo 5:5 de Romanos. Diz assim, Paulo falando aos romanos, ele falou, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse amor que nós falamos aqui, que sofre, que suporta, que perdoa, que é benigno e que é manso, esse amor, ele está derramado dentro do nosso coração. É só nós não podemos apagar ele, extinguir esse amor com as nossas atitudes, com as nossas... Às vezes nós temos certo momento que nós temos umas atitudes que não expressa esse amor que já foi derramado no nosso coração através do Espírito Santo. E esse amor já está dentro de nós, nós temos que tomar posse. Não é, ai Senhor, derrama o teu amor no meu coração. Não, ele já foi derramado. Ele já está derramado. Ele já está dentro do nosso coração. Então, é nós tomar posse e não deixar que o inimigo venha frustrar os planos de Deus que Ele tem para nós. Porque a nossa esperança, ela tem que estar no Senhor. A nossa esperança não tem que estar aqui, na minha faculdade, no meu carro, na minha casa, ou na minha saúde, ou outras coisas mais. A nossa esperança tem que estar no Senhor. E essa esperança, ela não pode ser uma esperança confusa. Nós temos que ter convicção de que Deus já fez isso por nós, derramou esse amor no nosso coração. E para nós expressarmos este amor que está já derramado dentro do nosso coração, nós só vamos expressar ele segundo Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Então, é o fruto do Espírito Santo que já está dentro de nós. Então, nós temos que fazer que esse fruto ele seja expresso para todos que estão por perto de nós, para nós, principalmente para os nossos irmãos, né, que convivem com nós, para a nossa família, e em todos os lugares nós temos para nós expressar, nós dependemos do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele produz fruto. E os frutos já estão aqui registrados em Gálatas, capítulo 5, no verso 22, diz assim, mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Então, nós já conhecemos essa palavra tão falada aqui na igreja várias vezes, por tantos outros irmãos que vêm aqui. E, às vezes, nós não acreditamos nessa palavra. E, porque se nós temos o Espírito Santo já dentro de nós, e o amor de Deus que já está derramado de nós, esse amor ele tem que ser expresso. Ele não pode ficar ofuscado. Nós temos que viver esse amor, demonstrar esse amor através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. E não vou dizer assim que às vezes a gente é perfeitinho, anda na linha reta, mas seria o ideal para a vida do cristão é andar em linha reta, não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E para isso nós temos a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor, muitas vezes, nós não valorizamos, nós lemos aqui como se nós estivéssemos lendo qualquer outra coisa, mas a palavra do Senhor, ela é o próprio Deus, ela é o próprio Jesus, que lá no capítulo 1 de João, fala, no princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra.
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a palavra é o próprio Deus. Lá em João 8,32 vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade também é o próprio Deus. E muitas das vezes nós deixamos essa verdade, nós esquecemos dela, talvez por questão de segundos, mas nesse momento que acontecem muitas coisas desagradáveis para nós, que depois a gente cai na tristeza, a gente fica desanimado, mas Deus sempre deixou um escape. Ele sempre deixou um escape e deixou o amor dele para que nós recorrêssemos, parasse, refletisse e arrependesse. Então aqui está falando, o primeiro fruto do Espírito Santo é a caridade, em outras traduções é amor. Gozo, o que é gozo? É uma alegria, né? uma alegria contagiante. Quem tem esse fruto, o Espírito Santo tem esse fruto. Paz, o mundo está caindo, pode estar acontecendo um monte de coisa na nossa casa, na igreja, mas o espírito da gente está tranquilo, está em paz. Ou na fila de um banco, ou na fila de um hospital, às vezes está sem acostumado, às vezes não está sendo atendido, estamos sofrendo, mas aquela paz está ali dentro de nós reinando. Longanimidade. Então, quando nós vamos tratar com o nosso próximo, às vezes nós somos longâmimos para nós mesmos. Ai, que aconteceu isso comigo, tal. Mas e o nosso irmão? Nosso irmão? Nós já estamos querendo crucificar, nós já queremos enfiar a espada. Mas não é assim. Nós precisamos de ser longânimo. Longânimo quer dizer devagar, demorado, muita compreensão. Depois, benignidade. Nós precisamos ser benignos, ainda que nós temos assim coisas contrárias, que às vezes a gente que é humano, quando nós deixamos a carne fazer, nós queremos ser maus, nós temos que deixar a benignidade dominar o nosso coração, porque a Bíblia fala assim que é para nós orarmos, amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Então, isso é um fruto do Espírito Santo, que é a benignidade, a bondade, a fé, mansidão. E às vezes nós ficamos bravos, né? Qualquer coisa eu estou falando por mim, não estou falando por vocês, não, porque eu não conheço a vida de vocês no dia a dia, nos detalhes. Eu sei que vocês são meus irmãos amados, que pertencem à igreja de Jesus, até tem alguns parentes por aqui, que é o meu sangue, mas nem eles eu não conheço. Assim, nos mínimos detalhes, eu estou falando de mim, que às vezes a gente fica bravo, né? Quer tornar o mal por mal, mas a Bíblia nos aconselha que nós temos que ser manso, que é esse para nós expressar esse amor que já foi derramado no nosso coração, esse amor sofredor, esse amor paciente. Nós temos que ter mansidão dentro do nosso coração. E por último vem falar da temperança. Nós precisamos ser temperados, né? Temperados, nós temos que ter domínio próprio, conduzir essas atitudes, essas ações que nós temos que, às vezes, a gente perde o equilíbrio e faz tanta coisa que em um pequeno instante, se a gente não tiver em vigilância, a gente não tiver ligado nesse amor que já está dentro de nós, que é através do Espírito Santo, nós desviamos para tantos outros caminhos. Então,
mas sempre há uma volta. Nós não podemos parar nisso aí. O Pedro, quando ele negou Jesus, ele negou 3 vezes. Se ele tivesse parado nas negações que ele tinha feito, tinha perdido a vida com Jesus. Mas o que ele fez? Ele se arrependeu, ele chorou, ele se humilhou, reconheceu as suas fraquezas e logo restaurou o amor, restaurou a sua vida com Jesus. E assim também, Deus tem tantas citações na palavra de Deus, que vai falando com nós, e que nós podemos recorrer, para que nós não perdemos o foco, que o nosso foco, o meu foco, é caminhar com Jesus, é estar com Jesus sempre, que Jesus sempre está presente. Às vezes nós falamos, faça presente. Ele não faz presente, porque ele já está presente. Ele está presente dentro de nós. E, então, esse Deus que está presente dentro de nós, ele sempre nos dá essa oportunidade, porque ele é um Deus compassivo e ele é um Deus misericordioso. E vamos lá para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 12 e 13, que nos diz assim: e o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então aqui o Paulo estava escrevendo aos Tessalonicenses, então ele estava desejando, ele estava ali falando que o Senhor aumentasse, e que crescesse aquele amor, que aquele amor amadurecesse dentro dos tessalônicos. Então Paulo, o desejo de Paulo era esse, que esse amor de uns para com os outros e também para com eles, que crescesse. E nós, hoje, nosso desejo também deve ser esse, que o nosso amor, ele já está dentro de nós, mas que ele cresça mais e mais, tanto para com nossos irmãos, para com todas as pessoas, e ele falava para com, ali, como também nós para convosco. Então é que esse amor que o Paulo falou ali, que nós já vimos desde lá do Antigo Testamento, lá do povo de Israel, que Deus, ele sempre olhou, ele sofreu, ele angustiou para este povo, que ele possa estar sempre crescendo, fluindo, como os mananciais, que não param de jorrar, que não secam. Então, que esse amor que está dentro de nós, que já foi derramado pelo poder do Espírito Santo, que ele possa continuar crescer. E aqui no verso 3 diz assim: para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então nós sabemos que Jesus vai voltar. Ele vai voltar, pode voltar hoje para mim, pode voltar para você daqui um pouquinho, né? Nós não sabemos o momento, que ele diz que só o Pai que sabe a volta dele. E ele vai voltar, e que nesse momento que ele voltar, nós estejamos assim, como Paulo desejou aqui, que nós sejamos irrepreensíveis, que quer dizer, nós não precisamos de repreensão nenhuma mais. Esse é o desejo de Jesus para conosco, o desejo de Paulo, e é o meu desejo também para mim e para você, que sempre nós sejamos irrepreensíveis diante do nosso Deus. E que quando Jesus chegar, talvez se ele vai chegar para mim lá pela meia-noite, ou daqui a meia hora, ou talvez eu vou estar aqui quando ele voltar nas nuvens, como está escrito na palavra do Senhor, ele vai voltar para recolher a sua igreja,
que nós possamos ser encontrados irrepreensíveis diante do Senhor. Amém? Querido e amado Senhor, obrigada por essa palavra que nos ajuda, Senhor, a compreender a complexidade, a grandeza do teu amor, que foi estendido, as tuas mãos sempre estendidas para o povo que se humilha, o povo que se arrepende, o povo que te ama, o povo que quer continuar contigo. Então esse amor que já está dentro do nosso coração, que foi derramado através do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nós poder compreender esse tão grande amor. É maravilhoso, Senhor, estar assim envolvida, incluída, Senhor, no teu corpo, que é a tua igreja, e que nós possamos estar assim, irrepreensíveis e preparados a qualquer momento que o Senhor voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas que o momento que o Senhor voltar, nós estejamos olhando para Ti, com os nossos olhos fixos a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Eu te adoro e te agradeço por tudo. Amém?